Bom, tinha esquecido de colocar para gravar, mas enfim. Teve um caso muito interessante que demonstra bem essa, essa iliquidez de um shopping em Belém. Oi, Leandro, isso, a certeza é a existência do próprio título. Se depender, se depender de um elemento externo para demonstrar que aquela obrigação existe, não é certo aquele título. Então, geralmente, quando você não tem a cópia do processo, você não tem a cópia do cheque, você não tem a cópia do contrato, e você vai querer provar com testemunhas que ele existe, ou com depoimento pessoal do réu, aí vai ter que ajuizar uma ação pelo procedimento comum, porque não há certeza. Não há certeza. Basicamente, se tiver o título, tem certeza. E a liquidez é a extensão do prejuízo. E eu estava falando da primeira hipótese que a lei permite que a sentença, no caso, seja ilíquida, é quando eu não sei toda a extensão do dano, né? E a tutela coletiva acontece exatamente isso. Como eu estava dando esse exemplo, ou casos de perdas e danos que você ainda não tem toda a extensão do prejuízo. Beleza, Leandro, valeu. Então não tem maiores problemas, porque você já resolveu, sei lá, 90% do conflito. Você já condenou aquelas, aquelas empresas de navegação a pagar as perdas e danos aos ribeirinhos. E vai ser apurado só qual é a perda de cada um, quanto eles ganhavam, quanto eles deixaram de ganhar, individualmente. E aí já é um trabalho muito menor, porque já não é um conflito sobre toda a questão. É só a extensão do prejuízo. E vai se instaurar a liquidação de sentença como um incidente após o processo de conhecimento e antes da execução. E aí, uma vez liquidada a sentença, você já inicia a execução. Então, essa é a primeira hipótese que a sentença pode ser genérica, né? Quando não se sabe toda a extensão do prejuízo. E aí eu estava contando de um caso que teve aqui em Belém muito legal que exemplifica isso. Teve um shopping que foi construído aqui em Belém que precisou alugar um terreno gigante ao lado para botar o trator, o resto de obra, etc. Era um galpão gigante que eles precisavam guardar esse material de obra. E aí o contrato de locação era de 1 ano, tá? Só que eles acabaram ficando 3 anos e pagando o aluguel. Só que contra a vontade do locador. O locador queria que eles saíssem. E aí esse locador ajuizou uma ação pedindo lucro cessante de forma genérica. Porque ele usava aquele galpão para botar a colheita dele de castanha do Pará e exportar para a China, para outros países, tá? E aí, por conta do galpão estar ocupado, cheio de máquinas, ele deixou de lucrar, ele deixou de exportar. E ele juntou imposto de renda, ele juntou os contratos com os chineses, com um monte de gente, mostrando que nos anos anteriores ele tinha lucrado tanto, X reais. E aí, gente, ele pediu de forma genérica, porque era muito trabalhoso saber exatamente a quantificação daquele dano. O juiz condenou o shopping, tá? A pagar todos os lucros cessantes a serem apurados depois. E aí teve uma liquidação de sentença só para apurar isso, tranquilamente. Só cuidado, gente, que não existe liquidação de sentença para título extrajudicial. Se o título extrajudicial, como o exemplo que eu dei para vocês de lá, pagar perdas e danos, mas não especifica qual o valor, você vai ter que entrar com uma ação do procedimento comum. Só existe liquidação de sentença para título executivo judicial, tá? Outra hipótese que a lei permite que a sentença seja genérica é quando você tratar de bens, de uma universalidade de bens desconhecida. Então, assim, eu vou pedir meu divórcio, mas eu não sei tudo que a pessoa tem, de joias, de fazenda, de sítio, de carros, de sociedades, empresas e tal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir de forma genérica a partilha de todos os bens. Aí o juiz defere os 50% dos bens a ser apurado posteriormente. E aí se faz, geralmente porque você ainda não tem todos os documentos, se faz no momento posterior liquidação de cedência. Tá? E a última hipótese que necessita que a sentença pode ser genérica é quando a quantificação do dano ela depende ainda de uma conduta a ser praticada pelo réu,
que basicamente é a situação da prestação de contas. Então vamos imaginar, eu viajei, né? Passei um ano fora estudando e eu deixei essa procuração aqui. Aí eu deixei essa procuração aqui, ó, para uma pessoa cuidar de todas as minhas coisas aqui. Eu passei um ano estudando fora e deixei essa procuração para a pessoa receber aluguéis, receber meu prolabore, pagar minhas contas, etc. Deixa essa procuração. Aí quando eu chego um ano depois, eu vejo que está faltando ali dinheiro, que não está muito claro. Deveria ter tantos R$ 1.000. O que eu faço? Eu entro com a ação de prestação de contas. Mas o valor do dano vai depender das contas que ele ainda for apresentar, né? E aí eu só vou poder terminar dessa fase de prestação de contas, numa fase de liquidação, fixar este valor. Então, gente, se a sentença não é líquida, não dá para executar, mas eu posso fazer liquidação de sentença. Se o título executivo extrajudicial não for líquido, também não dá para executar. Eu preciso entrar com uma ação no procedimento comum. Só tem uma hipótese que se permite a liquidação de um título extrajudicial, tá? Fred Didier fala disso. Que é quando você iniciou uma execução de fazer ou de entrega de coisa e a coisa desapareceu ou aquela obrigação de fazer se tornou impossível, sei lá. A pessoa não vai consertar a sua infiltração, o seu carro, não vai entregar a coisa, enfim. E aí o próprio CPC permite a conversão dessa execução de obrigação de fazer ou de entrega de coisa em perdas e danos. E aí se faz um incidente de liquidação. Aí é a única hipótese que se permite, porque no decorrer do processo de execução se converteu em perdas e danos, e aí para facilitar a vida da pessoa só se faz um incidente para estabelecer quanto é esse prejuízo. E o último requisito para que o título executivo seja executado, né, depois da certeza, depois da liquidez, é o principal para mim, é o principal. É que ele seja exigível. A gente tem situações muito fáceis de inexigibilidade, que eu vou falar aqui. E tem outras que são mais complexas e que são muito importantes para a gente ter êxito na advocacia, como advogado do réu. Como várias vezes a gente propõe a falta de inexigibilidade com algumas questões bem interessantes aqui. A situação mais comum de inexigibilidade, por exemplo, do título extrajudicial, é quando a dívida não venceu ainda, né? Como a gente diz, não teve o seu termo. Termo é uma data de vencimento, né? Então, olha, eu tinha que pagar 1 milhão dia 20 de dezembro de 2021. Então, eu posso dizer que é inexigível. E inexigível também é o título judicial que tem um recurso com efeito suspensivo. Muitas vezes eu tive que fazer isso como advogado de empresa. A pessoa está agoniada para receber o dinheiro, ela entra com a execução do título judicial, mas olha, o meu recurso foi recebido com efeito suspensivo, meu agravo ou a minha apelação, né? E aí eu alego a falta de exigibilidade porque não aconteceu ainda o termo, né? Que no caso aqui não é o vencimento, mas o próprio trânsito em julgado ou a inexistência de efeito suspensivo. Contudo, o grande brilho dessa temática da exigibilidade está em títulos executivos extrajudiciais em relação a essas duas palavrinhas aqui, ó, condição e contraprestação. O que acontece? Existem certas obrigações previstas em contrato que elas dependem de uma condição. O que é uma condição? É um evento futuro e incerto, que depende de prova. Tá? Por exemplo, o Jorge Jesus tem no contrato dele com o Flamengo, se ele ganhar a Libertadores, se ele ganhar o Mundial, ele vai receber 10 milhões lá de reais. Ele tem que provar que aconteceu essa condição. Sei lá, tem um representante comercial que tem um contrato que diz que se ele aumentar em tantos por cento as vendas, ele vai receber um plus de tantos reais. Tá? Então, isso é a condição. Se você alcançar tais metas, se eu sou, por exemplo, eu emprego alguns advogados e eu digo lá que se ele conseguir
captar tantos clientes, ele vai receber tantos reais, ou se ele tiver êxito em tais e tais demandas, ele vai ganhar um plus de não sei quantos, um aumento de não sei o quanto. Como tem algumas empresas, né, em caso de funcionário, que eu já vi uma causa dessa, uma empresa que tinha uma política lá, se o funcionário tivesse um mestrado, ele ia passar a receber 20% a mais do salário. Então é uma condição, é um evento futuro incerto. E também tem a contraprestação, que é para aquelas obrigações bilaterais, que o teu direito de receber o dinheiro, ele está atrelado a uma contraprestação, a um serviço ou a um produto, a entrega de um produto. Então, teve um caso que eu atuei, que era uma empresa que ela foi contratada para instalar os vidros de um prédio, por, digamos, 100 mil reais. E ela entrou com a execução desses 100 mil, só que ela deixou pela metade. Tá? E a defesa, nesse caso do executado que eu fiz, foi acatada e a execução foi extinta, porque não houve prova da contraprestação. Tá? Então é muito importante ter em mente que não basta ter o título executivo, eu preciso ter uma obrigação certa, líquida e exigível. Tá? Eu coloquei aqui certeza da existência da própria obrigação, tá? Sem depender de um elemento externo. Liquidez é essa extensão do prejuízo. E a exigibilidade é a ocorrência de termo, condição ou contraprestação. Aliás, pessoal, eu vou depois falar com o Matheus, eu tenho que passar o material. Eu não sei se vocês receberam no sistema do Classroom, mas eu posso passar para o Matheus se vocês não receberam aquele modelo da ação monitória, todos os slides e enfim, tá? Outra questão agora que a gente vai entrar, e aí eu vou imprimir um ritmo um pouquinho mais acelerado e vou só me ater com mais calma nas questões mais atuais. Beleza, Matheus? Nas questões mais atuais. Agora a gente vai entrar no rol. Né? No rol dos títulos judiciais, que está lá no 515, e no rol dos títulos extrajudiciais, que está no artigo 784. E aí eu vou passar um pouquinho mais rápido naquelas questões mais batidas e vou me ater mais às problemáticas. Então, olha só, o primeiro título executivo judicial são as decisões judiciais. E não interessa se é sentença, se é acordo ou se é decisão interlocutória. O modelo não. Beleza, Leandro? Então, claro que a decisão judicial ela precisa, no caso, ou ter transitado em julgado ou ter um recurso sem efeito suspensivo. Só cuidado aí, gente, com a sucumbência. Eu coloquei aí os artigos do CPC. Porque mesmo que a ação seja totalmente improcedente, tem ainda uma obrigação ali que foi reconhecida, que é de pagar os honorários de sucumbência. E às vezes só o escritório de advocacia ou só o advogado vai entrar com cumprimento de sentença. Mesmo a ação tendo sido totalmente improcedente. Tá? Outro título executivo judicial é a decisão que homologa o acordo. É a decisão que homologa o acordo. Ah, sim, eu acrescentei alguma jurisprudência. Verdade, Hugo. Mesmo assim, então, eu vou passar para vocês no WhatsApp esse material atualizado. E aí, gente, o acordo ele pode ser feito de 3 formas, né? E aí depois o juiz pode homologar, mas o acordo pode ser feito de 3 formas. Seja numa audiência de conciliação, de instrução, seja durante o processo, mesmo fora de uma audiência. Mas durante o processo. Pode acontecer o acordo pelo reconhecimento da procedência do pedido. Então, a pessoa pede 5 mil de danos e eu reconheço, ela pede 10 mil de pensão alimentícia e eu reconheço, e aí se faz o quê? O acordo, com reconhecimento da procedência. Outra possibilidade de acordo é a renúncia, né, que está aqui no 3, que é quando o autor abre mão do seu direito. É diferente de desistência. A desistência, ele desiste da ação, mas ele pode repropor, né, extingue sem resolução do mérito. A renúncia, não, ele está abrindo mão de cobrar aquele valor em qualquer tempo e grau de jurisdição, e aí acaba sendo considerado um acordo. E a transação é o mais comum. A transação é quando há recíprocas concessões. Olha, eu só posso te pagar 50 mil, você está pedindo 80, mas eu só posso te pagar 50 mil. E aí se faz também o acordo. O acordo, portanto, ele pode envolver 3 situações. E o juiz vai homologar. A grande pergunta que se faz é a seguinte:
O acordo pode envolver uma matéria estranha ao que foi pedido na inicial? Ou o acordo pode envolver um sujeito estranho que não é autor nem réu? A resposta é sim. Tudo de modo a promover o acesso à justiça, tudo de modo a ser uma razoável duração do processo e primazia de mérito. O 515, parágrafo 2º, diz que o acordo pode envolver um sujeito estranho e pode envolver um objeto estranho. Então vamos imaginar que eu entrei com uma ação contra a Unimed, pedindo medicamento. E chega na hora da audiência, o meu problema se agravou, eu preciso também de uma cirurgia, tá? Mas a Unimed leva para o dia da audiência um procurador do Estado, que diz que o Estado está fazendo de graça essa cirurgia, esse tratamento com equipamento de alto nível. E aí eu digo que eu aceito o acordo, que o Estado do Pará vai fazer isso, isso, aquilo em tal prazo, medicamento e a cirurgia. O juiz pode homologar? Pode. Um objeto estranho, no caso agora a cirurgia, e um sujeito estranho? Pode. Sem problema nenhum. Teve um caso interessante que eu atuei, foi uma blogueira, fez uma promoção no Instagram e tal, e a menina que foi vencedora lá da promoção, ela não conseguiu fazer aquelas coisas todas no salão de beleza. A promoção era, se você fizesse tal coisa, você ia ganhar um dia num salão com cabelo, sobrancelha, pintura, chapinha, marroquina, unha, depilação, aquelas coisas que custam uma fortuna. Né? Uma fortuna. Uma vez, no dia dos namorados, eu pensei, eu vou num salão desse bom, desse de grife, né? E eu vou deixar pago lá tudo, todas essas coisas, né? E dar de presente para minha mulher, para ela ir lá e fazer. E aí, gente, eu falei, moça, faz um orçamento aí para mim. Corte de cabelo. Voltei a pé, foi. Corte de cabelo, sobrancelha, depilação, unha, marroquina, não sei o que da Arábia, cílio não sei das quantas, tudo. Eu quero um dia de princesa. Aí eu fui nesses salões chiques, sabe? Nesse salão de beleza de rico, né? E eu nunca tinha entrado na minha vida. Salão de beleza de rico, eu nunca tinha entrado. Aí, é porque homem faz o quê, gente? Passa só desodorante. Homem, a vida do homem é só passar o desodorante e escovar o dente, não tem mais nada. Nem lavar o rosto o homem lava. Barba é na navalha, né? Aí ela fez o seguinte, tá aqui seu orçamento. Doutor, o senhor quer que a gente fique com a chave do seu carro? Temos manobrista. Foi ali perto da doca. Aí eu disse, quanto é que deu o orçamento? Deu 3.600 o dia de princesa da sua querida esposa. Com desconto ainda. O dia dos namorados. Ela vai amar. Eu olhei aquilo ali. Aí, para não me fazer de pobre, né? O que que eu fiz? Eu olhei e disse assim, olha, eu vou só comparar com concorrente ali, que tem, eu acho que é a Manuela Ré, e aí eu volto aqui com vocês. Aí eu peguei, entrei no Boulevard e comprei um pingentinho de ouro, R$ 200, R$ 300, um pingentinho de ouro, lá no Fábio Joias. Aí, meus amigos, resolvi, né, a situação. Fui lá no Fábio Joias, comprei. Olha, o ouro tá mais barato do que o serviço lá, né, do cabelo, da unha. Não dá para entender, gente. Realmente, e dura mais, é para a vida toda. Ela ia se empiriquetar todinha. No dia seguinte já ia voltar ao normal, né? Uma semana depois já ia voltar ao estágio normal. Mulher sofre e ganha menos. Olha, não sei se ganha menos, não. Hoje em dia, o último concurso que teve para juiz federal, 70% das mulheres que foram aprovadas são mulheres. Não sei se ganha menos, não. Mas que sofre mais,
Acho que sofre. Aí sim, gente, tudo isso para explicar, tá vendo só? Vocês homens aí, quando a mulher chegar toda, repare, né? Diga que tá bonita a cutícula, diga que tá bonito a mecha, né? E a gente nem repara, né? Parece que assim é a mesma pessoa. E agora eu entendo quando eu sou convidado pelas minhas turmas, né? Que eu dou aula para festa de formatura, eu digo assim, amor, vamos comigo. Não, vai sair muito caro. Agora eu entendo porque a mulher não sai assim de casa, né? Ela não pega assim um vestido, passa um pó na cara e sai, né? A mulher não faz isso. Aí ela diz que vai gastar o quê? R$ 500 só para me acompanhar. Aí eu vou sozinho. Eu vou sozinho em todas essas homenagens, né? De turma em formatura. Que a mulher não aceita uma questão assim como essa, formal, sair. Só botar um vestido e sair. A gente não consegue compreender isso, né? Acho que só quem faz isso é a. Meu nome daquela que é Rui Barbosa, aquela não sei o que, Rui Barbosa, que é linda de qualquer jeito. Uma atriz que tem aí, não sei o que, Rui Barbosa. Acho que ela só põe um vestido e vai em pé. Porque daquele jeito, meu amigo, aquela mulher não precisa de nada, né? Ou aquela atriz que fez Mulher Maravilha, Gal Gadot, esqueci também o nome. Gal Gadot. Eu assisto as lives dela, ela simplesmente levanta da cama. Ai, gente, acordei agora. Acabei de acordar, gente. Queria falar como é que vocês estão aí também. Aí eu olho assim e falei, caramba, gente. É mentira, gente? Olha aí, gente, a Gal Gadot. Bom, tirando a Gal Gadot e a Marina Rui Barbosa, todas as mulheres do mundo não vão sair assim. Passou só uma base, foi pelo menos uma base, né? Ah, mas uma base é simples. Aí, olha só, tudo isso eu falei para vocês pelo seguinte, de que ela se arrumou antes. Filtro. Então, tudo isso eu falei pelo seguinte. A menina ganhou lá o salão de beleza da princesa. E o salão de beleza não prestou serviço. Sendo que qual era o pactuado com a blogueira? A blogueira que, digamos, tem 100 mil seguidores aqui de Belém, ela disse, eu vou fazer a promoção. O que que eu ganho com isso? Seguidor, papapá, papá. O que você ganha com esse salão? A tua marca tá no meu Instagram. Só que você vai ter que ir lá e fazer. Aí o salão não fez. Claro, né? Também custa um carro 0 km fazer. Não fez. Aí a menina entrou com ação, gente. Essa menina que ganhou a promoção, ela entrou com uma ação. E só que ela entrou só contra a blogueira, tá? E aí eu sou advogado da blogueira. E eu tô propondo que no dia da audiência vá o dono lá do salão de beleza. E deve ser milionário, né, gente? Um dono de um salão de beleza desse deve ser um dos caras mais ricos do Brasil. E eu estou propondo que ele vá e ele se comprometa a fazer. Então pode o juiz homologar pessoa estranha em matéria estranha. Tá? Agora a grande questão é a seguinte: o acordo que uma vez foi feito com o mediador, com o conciliador, entre os advogados, que ainda não foi homologado. Olha só, interessante, ele não é título judicial, mas ele é título extrajudicial. Isso foi uma mudança do CPC. Olha o que o CPC diz lá no artigo 784. São títulos extrajudiciais. Um instrumento de acordo, ó, assinado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, ou pela Advocacia Pública, ou pelos advogados das partes, ou pelo conciliador mediador. Por que o CPC fez isso, gente? Justamente porque às vezes o juiz demora para homologar. E é uma questão de saúde, é uma questão urgente de internação, de medicamento. E aí você pode o quê? Ajuizar uma ação de execução. Então o acordo foi homologado na justiça, mas está. Não, o acordo foi assinado pelo conciliador, mas o juiz está de férias, demora não sei quantos meses. Por isso que o legislador coloca: olha, pelo menos você tem um título extrajudicial. Você entra com uma execução autônoma. Tá bom? Então, pessoal, decisão que homologa acordo.
Não esqueçam, né? Aniversário das esposas aí de vocês, das digníssimas, Dia dos Namorados, ir lá nesse salão, viu? Eu aconselho. Vocês que são ricos aí. Aí, olha só, gente. Também é título executivo judicial a decisão que homologa um acordo extrajudicial. E aí vocês têm que lembrar da jurisdição voluntária, né? Que existe a chamada ação de jurisdição voluntária que visa só homologar o acordo para dar uma maior segurança. Está lá no 725, você pode ajuizar uma ação só para o juiz homologar o acordo. Então esse acordo ele é extrajudicial, mas ele pode ser homologado pelo juiz, ele é título executivo judicial. Uma coisa importante que eu quero destacar em relação ao formal de partilha é o seguinte: o que é o formal de partilha, né, gente? Após o processo de inventário, o que o juiz definiu o quinhão de cada um, inclusive quem tiver interesse tem no YouTube uma aula minha só sobre inventário, onde eu explico como é que o juiz deve fazer a divisão quando existe conflito entre os herdeiros. Como é que o juiz deve dizer se esse terreno vai ficar com você, se a casa vai ficar com você, se esse barco vai ficar com outro filho. E eu explico lá todos os princípios que o juiz deve observar para fazer essa divisão, tá? Mas enfim, o juiz, de maneira forçada, ele vai fazer a divisão dos bens do falecido, se não existir, claro, acordo, se não existir acordo. E tirando, claro, o direito real de habitação. Os outros bens livres, né, ele vai dividir entre os herdeiros e ele vai escolher, tá? Só que qual é a grande confusão? É que após a decisão do juiz, os herdeiros vão extrair o formal de partilha. O que é o formal de partilha? É um documento assinado pelo diretor de secretaria e pelo juiz, que tem um resumo da sentença do juiz, dizendo quais bens ficou com cada herdeiro. E esse formal de partilha ele é um documento suficiente para você levar no cartório de imóveis e transferir a propriedade para você, para o Detran transferir a propriedade para você, na junta comercial e transferir as cotas para você. Ele é um documento que te dá aptidão para isso. Só que a grande confusão é a seguinte, é que esse título executivo, que é o formal de partilha, ele só vale entre os herdeiros, ele não vale para um terceiro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e foi muito complicada essa situação. Teve um inventário que eu fiz que o meu cliente acabou ficando com uma casa na ilha de Cotijuba. Sei lá, a juíza definiu que ele ia ficar com a casa da ilha de Cotijuba e deu uma compensação financeira para ele também, de um dinheiro que estava depositado. E um outro filho ficou com uma casa de Salinas, o outro filho ficou com uma casa de Mosqueiro e tudo certo. Aí na hora que o meu cliente foi lá na casa de Ilha de Cotijuba, tinha um cidadão lá dizendo que ele era o dono, que ele não ia sair da casa. Pode o meu cliente entrar com execução? Não, porque ele é um terceiro que não participou do inventário. O que eu fiz? Eu entrei com ação de missão na posse. E deu um trabalho desgraçado para tirar o sujeito de lá, ele acabou saindo. Mas eu tive que ajuizar uma ação. Agora, se quem tivesse lá fosse a viúva, fosse um outro herdeiro, eu posso entrar com execução? Posso. Então, formal de partilha só vale em relação aos herdeiros e aos sucessores. Aqui também eu vou passar rápido, gente, o crédito do auxiliar de justiça que prestou um serviço aprovado pelo juiz, né? O perito, o tradutor de documentos estrangeiros, de testemunhas estrangeiras, o leiloeiro, que tem um percentual lá da venda dos bens em leilão, o próprio cartório. Então, se ele acabar não recebendo, ele pode, no próprio processo, de forma incidental, executar. Sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória, gente, por que ela é um título executivo judicial cível? Porque o artigo 91 do Código Penal diz que uma das questões que o juiz deve fazer na sentença é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E o Código de Processo Penal diz, no artigo 63, que transitada em julgada a sentença penal, poderão promover a execução no juízo cível para reparar o dano do crime. E o 387 do CPP diz que cumpre ao juiz na sentença fixar o mínimo para reparação de danos causados pelo crime. Então, gente, deixa eu só colocar aqui pelo seguinte. Por que o legislador fez isso? E geralmente as vítimas de crimes, né, elas são pessoas assim desacreditadas, né? Quem você conhece que foi assaltado um dia,
que disse assim: eu vou ajuizar uma ação para reparar o dano do assalto. Ou que sofreu um estelionato e disse assim: eu vou ajuizar uma ação para recuperar o dano lá do estelionato. Ou uma mulher que foi agredida. Geralmente ela vai na delegacia da mulher quando tem coragem ainda. E a gente ainda tem todo esse estigma. E mas você já viu entrar com uma ação pedindo danos? Não, porque as vítimas de danos elas são meio desacreditadas assim. Então por isso que de ofício o juiz pode não só condenar na parte criminal, mas ele pode fixar um mínimo indenizatório das agressões que você sofreu, dano moral, do dano material que você sofreu. E sobre isso eu tenho um artigo escrito. Quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse, é um artigo que eu escrevi em coautoria com a professora Pastora Leal e a professora Luana Tomás. Vou colocar bem aqui para vocês. Ele está lá no academia.edu. Vocês entram lá no meu perfil do academia.edu. Eu falo do dano moral em caso de violência doméstica, fixado pelo juiz penal. Ou seja, a mulher nem pediu dano moral nem nada. Ela denunciou, etc. E o juiz condena pelo crime de violência doméstica. E eu falo nesse artigo da possibilidade de condenar também em reparação de danos. Então vamos lá. Aqui, ó. Alexandre Bona, Luana Tomás. Acho que vocês conhecem a professora Luana, a professora Pastora. Acredito que vocês devam conhecer as duas, né? Então, reflexões sobre o dano moral em casos de violência doméstica. Peraí, eu não estou conseguindo acompanhar. Dano moral em casos de violência doméstica. Cometida contra a mulher a partir do recurso especial, repetitivo, tal, tal, tal. Então, quem tiver interesse, tá? Esse artigo aí foi publicado na revista do IBERC, tá bom? E a propósito, gente, uma outra dica que eu dou para vocês de leitura, que está com uma promoção fenomenal de 75% de desconto. Eu vou colocar bem aqui, ó. 75% de desconto. Aqui, ó. Este livro, que é muito importante para vocês que queiram, digamos, fazer a dissertação de vocês sobre essa questão do coronavírus, envolvendo o processo civil, envolvendo a responsabilidade civil. Então, esse livro, Coronavírus e Responsabilidade Civil, tem aqui Nelson Rosenwald, eu escrevo também, Alexandre Bona, Carlos Edson, Roberta Densa, e ele está somente R$ 49, pessoal, R$ 49 o e-book, tá? E já é o livro mais vendido do Brasil, já é o livro mais vendido do Brasil na Amazon, tá? E eu vou colocar o link, aqui para vocês, e tá lá com os 75% de desconto. Vou colocar o link aqui. Vou colocar bem aqui, tá, gente? Então, olha, uma dica que eu posso dar para vocês de aprofundamento teórico é esse livro, tá? De um tema extremamente atual que é o coronavírus. Então, retomando aqui, gente, então o juiz penal ele fixa a indenização. Só que o que acontece? O juiz penal não tem poder de expropriar os bens do devedor. Então, nesse sentido, você tem que ir lá no juízo civil iniciar essa execução, tá? Mas é um título executivo. Uma coisa importante é o seguinte, é que o juiz penal ele não é obrigado a fixar a indenização. Ele só é obrigado a fixar a indenização se tiver elementos mínimos que denotem o dano. Então, aqui decidiu o STJ que a ausência de elementos específicos
para garantir o mínimo indenizatório, o juiz estaria dispensado de atender esse comando, tá? Temos também, gente, a sentença arbitral. Temos também a sentença arbitral, que é um título executivo judicial. Não esqueçam que a arbitragem é uma forma de solução de conflito que pode ser feita por pessoas capazes e versar só sobre questões patrimoniais. Então, geralmente são empresas que fazem isso, mas pessoa física também pode. Eles escolhem um árbitro lá da Câmara Arbitral de confiança deles e acaba sendo vantajosa essa forma de solução de conflito, porque você dribla o judiciário, aquela morosidade, você vai lá para uma Câmara Arbitral. Mas, uma vez decidida, a sentença arbitral tem a mesma força de uma sentença judicial. E, por último, a sentença estrangeira, né? A sentença estrangeira, ela é título executivo, só que com detalhe, depois de homologada pelo STJ. Então você fez o seu divórcio na Itália, você fez o inventário do seu pai na Espanha, e ele deixou algum bem aqui no Brasil, você quer executar. Ou você entrou com uma ação de cobrança contra alguém em Portugal, e lá durante o processo você descobriu que a pessoa tem bens no Brasil. E vai ser mais fácil executar no Brasil. Você pode pegar essa sentença e executar aqui no Brasil? O divórcio, o inventário, a ação de cobrança? Pode. Mas o STJ tem que homologar. É o que diz o artigo aqui 105 da Constituição. O STJ precisa homologar essa decisão. Aí sim ela passa a ser um título executivo. Só que a execução, gente, dessa sentença estrangeira, ela começa na Justiça Federal na primeira instância. Então não é justiça comum, tá? Mesmo que seja divórcio, mesmo que seja inventário, cobrança. E aí eu trouxe um caso interessante para vocês de um procurador de justiça, tá? Eu trouxe aqui esse caso para vocês de um procurador de justiça. Aliás, eu acabei fechando. Enfim, é um caso de um procurador da justiça que fez dívida num cassino em Las Vegas, tá? De R$ 1 milhão. Era 300 e poucos mil dólares e dava R$ 1 milhão e ele não pagou. Era um campeonato de pôquer lá no cassino em Las Vegas e ele não pagou. E daí foram dando crédito a ele e ele não pagou. E aí teve a discussão no STJ se o STJ ia homologar isso. Porque dívida de jogo não é permitida no Brasil. Se coloca essa questão para o STJ homologar justamente para que seja analisado se é compatível com as leis brasileiras. E eles homologaram. Qual foi o argumento? Exatamente. O argumento foi de que não pode um cidadão brasileiro ir para outro país, pintar e bordar, e dizer que ele não tem aquela obrigação. Que o direito brasileiro é compatível com isso sim, porque o direito brasileiro veda o enriquecimento sem causa. E o STJ também disse que o Brasil admite alguns jogos, né, como loteria, algumas questões de aposta ele permite, então que isso não é totalmente distoante do direito nosso brasileiro, tá? E eles homologaram. E esse procurador de justiça aí, coitado, né? R$ 1 milhão por causa de uma dívida na porcaria de um jogo de pôquer. Imagina todo um trabalho de uma vida inteira. Aí nessas horas que é importante o rol de bens impenhoráveis, né? Imagina, o cara pode até ter um carro, perder o carro, ter uma casa em Mosqueira e perder. Mas, pelo menos o lugar onde ele mora, né? E a aposentadoria dele lá, nessas horas é importante, né? Esse rol de bens impenhoráveis. Mas você encontra fácil essa decisão. Eu tinha fechado, né? Não tenho, Leandro, conhecimento de um acordo internacional que facilite. Não tenho. Mas, assim, o que eu posso te adiantar é o seguinte: todos os países civilizados, né? Essa palavra é muito forte, mas todos os países, digamos, ocidentais que são parecidos com o nosso, é porque, assim, tu vai para um Afeganistão da vida, uma Síria, não tem porra nenhuma, tá? De garantias, de nada. O cara assalta uma pessoa na esquina, corta a mão dele. Então, assim, dos países ocidentais, mas eu não gosto de falar civilizado e não civilizado, porque parece que a gente está colocando a nossa cultura como superior a deles, né? Então, por exemplo, na Indonésia, você é pego com um pedacinho de maconha, você é morto, pena de morte. Eu acho absurdo, mas então também quem sou eu para julgar a cultura lá do outro, né? Por exemplo, igual essa questão da China,
da China comer animais. É muito fácil olhar para eles e dizer que é um absurdo eles comerem cachorro, gato, morcego. Mas se a gente for olhar a história, o que, que a gente vai perceber? Que teve a Grande Fome no governo do Mao, do Mao Tse Tung. No período da Grande Fome, o Mao Tse Tung colocou os camponeses para trabalharem nas fábricas e faltou alimentos. 30 milhões de chineses morreram de fome. O governo autorizou então a caça desses qualquer animal para não morrer, para o ser humano não morrer. E acabou recentemente quando a China teve um ápice, né, econômico. E só que ao mesmo tempo essas atividades já estavam gerando milhões de empregos e de renda. E aí o governo não proibiu, acabou mantendo cachorro, gato, morcego. Mas veja, eles não estão fazendo isso porque são maldosos, né? É muito difícil também a gente julgar a cultura do outro, né? Então, por exemplo, se você for ver a cultura indígena, ela é extremamente, nos nossos olhos, tá? Ela é extremamente homofóbica. Eu assisti uma palestra de um indígena quando eu fiz mestrado, doutorado, estudei muito direito indígena, porque a gente é obrigado, né, a fazer isso, e é também muito interessante, enriquece bastante. E se a gente for olhar com os nossos olhos, tem certas coisas que são absurdas. Então a gente acha que o fato deles não admitirem relação entre duas pessoas do mesmo sexo, eles são ruins por isso, eles são atrasados por isso. E a coisa não é bem por aí, porque é como se eles tivessem um nível deles de evolução própria, as discussões, digamos, políticas, de gênero deles têm um ritmo próprio. A nossa civilização chegou rápido, né? Já desde os anos 2000, essa questão do homossexual é plenamente respeitada, pelo menos nas leis, na jurisprudência e tal. Mas olha quantos séculos e milênios a gente demorou. Eles vão ter o tempo deles, né? Então é isso que eles defendem, que eles vão ter o tempo deles de chegar em algumas discussões. Algumas coisas que a gente olha na cultura indígena, digamos, é muito machista, né? Tipo, a ponto do pai ter que escolher lá com quem a mulher vai casar. Mas eles têm o estágio deles, eu não posso chegar naquela cultura e impor, né? Então sempre é bem difícil. Mas, enfim, dos países ocidentais, o que eu tenho conhecimento, Leandro, é que os países ocidentais todos têm essa questão de homologar a sentença estrangeira. Então, do mesmo jeito, por exemplo, tem uma sentença aqui no Brasil que condena a British Airways ou Emirates Airlines. E eu já tentei de tudo executar, ela não tem mais atividade no Brasil. Depois do coronavírus, ela não tem nenhum patrimônio no Brasil, nenhuma conta corrente, nem nada. Mas eu tenho aquela decisão no Brasil que condena ela a pagar, digamos, 50 mil reais para mim. E eu sei que ela tem patrimônio na Inglaterra, eu sei que ela tem patrimônio na França. Pode ter certeza, esses países ocidentais todos, você vai lá tranquilamente no Tribunal Superior de lá, mesma coisa. Até porque as leis brasileiras, em grande medida, são copiadas da Itália, da França, da Espanha. Então, tudo isso tem lá. Você vai homologar e vai poder iniciar, digamos, a execução. Execução também não é uma coisa do Brasil, execução tem na Alemanha, é do direito germânico, vem desde Roma, né? Então, tudo isso tem lá também. E aí não precisa de acordo internacional nesses países civilizados, né? Agora, tem que se sujeitar à execução de como funciona lá, né? Os prazos, etc. Os rol de bens impenhoráveis lá e tudo. Bom, e para finalizar, gente, o nosso encontro de hoje, eu vou passar, e aí sim, vou passar nas questões mais importantes do rol de títulos extrajudiciais, aquelas questões que na verdade foram objeto de uma mudança mais significativa no CPC, no Código de Processo Civil, tá? Então, primeiro ponto aqui é que nós temos aqui letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o cheque. O que são todos esses 5 títulos executivos extrajudiciais? Todos eles são os títulos de crédito. E surgiram quando? Surgiram quando, após a reabertura das vias comerciais, no período medieval, se percebeu que carregar dinheiro de um lugar para o outro era muito complicado, né? E aí se substituiu aquele dinheiro por folha de papel, por títulos que pudessem ter uma maior locomoção. E aí a letra de câmbio, a nota promissória duplicata, eu quando dou aula disso, eu explico detalhadamente, mas é tão difícil a gente ter uma letra de câmbio, uma nota promissória
hoje em dia, que eu prefiro pular direto para o cheque, tá? Que eu acho que é o mais importante, tá? Eu acho que é o mais importante, pular direto para o cheque. Então, letra de câmbio, duplicata, cheque, tá? Então, eu vou focar naquilo que eu acho mais importante para vocês. Então, o que eu acho mais interessante aqui do cheque, meus amigos? Vou até tirar aqui para vocês prestarem atenção aqui. Olha só. Houve uma mudança aí o STJ em relação às questões de cheque. Porque, via de regra, na lei do cheque, que é a lei 7.357 de 85, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né, para quem tem conta em algum banco, é onde você se compromete numa data específica a pagar para a pessoa um valor X. Só que o que acontece? Se o cheque tiver sem fundo, você tem 6 meses para executar o cheque. E quando é que começa a contar esses 6 meses? 30 dias após a emissão do cheque. Então, se eu emitir o cheque hoje, você em 30 dias tenta receber o dinheiro. Não recebeu, depois desses 30 dias começa a contar 6 meses. E aí, o que as pessoas fazem até hoje? Percebendo que ainda tem chance de receber aquele dinheiro, as pessoas não executam, as pessoas vão lá e protestam o cheque. Porque, de acordo com a lei do cheque, se eu protesto o cheque, ele interrompe a prescrição. Então, zera de novo. Aí eu vou ter mais 6 meses. Mas a grande problemática que eu queria falar com vocês é exatamente esta aqui. Ó. O que acontece com o cheque pós-datado? Vou colocar aqui é a decisão do STJ. O que acontece com o cheque pós-datado? Muitas pessoas no Brasil, e é uma coisa que só existe no Brasil, igual a jabuticaba, né? Muitas pessoas no Brasil fazem o seguinte: elas colocam que vão te pagar, digamos, pelo teu serviço de advocacia 5 mil, 10 mil, e colocam aqui, bom para dezembro de 2021. Dezembro de 2020. E aí, se a gente fosse analisar só a lei, passou 30 dias da emissão do cheque, o cheque já estaria prescrito. Ou seja, se eu, para pagar um médico que fez uma cirurgia, eu dou lá um cheque de 20 mil, bom para março de 2021, e eu dei esse cheque hoje para ele. Se ele fosse em março de 2021 tentar receber o cheque e tivesse sem fundo, ele não ia mais poder me executar porque estaria prescrito. Porque 30 dias a contar de hoje vai dar, digamos, 18 de maio. 18 de maio mais 6 meses dá lá dezembro. Já estaria prescrito o cheque. Então, para proteger a boa-fé, o que o STJ diz? Que quando o cheque tiver pós-datado, os 30 dias para você tentar receber o dinheiro vão começar a contar da data pactuada pelas partes, dando primazia à boa-fé. E é após esse período que começa a contar os 6 meses. Tá? Então, cheque pós ou pré-datado, ó, a expressão bom para, inserida no cheque para exprimir a estipulação de comum acordo. Patente no caso de cheque pós-datado, dever de ser respeitada a data pactuada entre as partes, para que se tenha início o prazo de apresentação. 30 dias e depois desses 30 dias, o prazo de 60 para o prazo de 6 meses para execução. Outro título executivo, gente, extrajudicial, é a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Bom, gente, escritura pública, o que é? É um negócio jurídico processual feito perante um tabelião. Então, ele não precisa de assinatura de testemunhas, porque o próprio tabelião representa o Estado ali e chancela que ninguém estava sendo coagido, ninguém estava sendo ameaçado. Exemplos de escritura pública que realmente pode ter alguma obrigação a pessoa não pagar: compra e venda de imóvel. Posso fazer por escritura pública até compra e venda de veículo. Posso fazer por escritura pública um divórcio, que tem a obrigação da pessoa me devolver um bem, tem a obrigação da pessoa me pagar uma pensão. Escritura pública de inventário. E aí, gente, quando o herdeiro, o ex-cônjuge, quem comprou meu carro não cumpre a obrigação que está na escritura pública, eu entro com uma execução de título extrajudicial. Só que a grande questão desse inciso é essa parte final, ó, que diz que outro documento público assinado pelo devedor também é título executivo extrajudicial.
E aí a doutrina começou a ficar, poxa, mas que outro documento público assim assinado pelo devedor? E aí a doutrina dá 3 exemplos aqui. O boletim de ocorrência. Vamos imaginar que teve uma briga numa boate, numa festa, uma batida de carro, e as partes vão para a delegacia. Lá na delegacia, aquele cara que agrediu diz: eu vou pagar 20 mil para essa pessoa. E assina no contrato de. Assina no boletim de ocorrência. E o delegado assina embaixo. Neste caso, gente, você vai poder executar o boletim de ocorrência. Assim como a autorização de despesa, né, e o próprio contrato administrativo. Também, gente, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado por 2 testemunhas. E aqui, 3 observações. Existem 2 contratos que não precisam de assinatura de testemunhas. São contratos particulares que não precisam de assinatura de testemunhas, mas são títulos executivos extrajudiciais. É o contrato de locação e o contrato de honorários. Contrato de honorários pela própria disposição do Estatuto da OAB, no artigo 24. Então, basta a assinatura do cliente, gente. Você pode executar o cliente. E o contrato de locação por força do próprio CPC, que num dos seus incisos traz lá o contrato de locação e não faz exigência de testemunha. Tá? Então, essa é a primeira observação importante. A segunda observação importante: o STJ, não vai dar tempo da gente ler a decisão. Eu coloquei no nosso Classroom a decisão, mas eu já vou logo dizer a vocês. O STJ entende que o contrato eletrônico é título executivo extrajudicial, mesmo sem assinatura de testemunha, somente com autenticação criptografada, né? O que se chama hoje em dia de blockchain, uma chave lá que certifica que você assinou. É como se o sistema de tecnologia fosse a própria testemunha. De tanta confiabilidade que tem. Gente, é muito seguro. Eu recentemente fui fiador de um contrato de locação e eu tive que assinar o contrato. Só que foi tudo feito por uma empresa altamente tecnológica em São Paulo. E essa empresa me mandou tudo que eu precisava preencher para assinar de forma eletrônica. Eu tive que criar uma chave, eu tive que fazer registro nisso aqui, de várias coisas. E na hora eu fiz a assinatura eletrônica lá. E aí, gente, isso tudo está criptografado, tudo que eu fiz, que eu deixei de fazer, e é muito seguro. Então, o que o STJ diz? Que o judiciário precisa acompanhar as mudanças tecnológicas. E que é uma moda na Europa, e vai ser no Brasil, os contratos todos serem feitos, né? Não com assinatura de testemunha. Que testemunha? Vai ser feito o quê? Com a certificação eletrônica dessas tecnologias absurdas que são certificadas pelos organismos internacionais de maior confiabilidade, do FMI até a ONU. Né? E, neste caso, o STJ entende cabível considerar o contrato eletrônico como título executivo extrajudicial. Tá? Temos também o que eu falei anteriormente, o acordo que é assinado pelos advogados ou pelos mediadores, conciliadores, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, que ainda não tenha sido homologado pelo juiz, ele já é um título executivo extrajudicial. Então, sabe quando a gente reúne com o nosso cliente? Uma vez eu fiz isso, eu estava fazendo divórcio de um casal que não tem filhos, e eu imprimi lá o divórcio, os termos do acordo. Eles assinaram e eu assinei junto com eles. E o advogado da moça assinou também. Depois a gente deu entrada na justiça, mas vamos imaginar que a gente não desse entrada na justiça, que a gente não ajuizasse esse divórcio consensual. Nesse caso, já é um título executivo extrajudicial. Por exemplo, se a pessoa não me deu o carro, não me deu o imóvel, estava lá em um dia, em 24 horas, em 10 dias, não me pagou a pensão, etc., porque às vezes tem pensão entre cônjuges, né? Vai poder entrar com a execução extrajudicial, tá bom? E aí, normalmente, você entra na justiça. Por que você entra na justiça? Justamente para mudar o nome de solteiro, de casada para solteira, de solteiro para casado, de casado para solteiro, para transferir os bens junto aos cartórios. E às vezes a pessoa não quer entrar pelo cartório, né? Não quer fazer um divórcio extrajudicial. Temos também, gente, todos os contratos
Isso, contrato de honorários é título executivo e é uma exceção à regra de que precisa de testemunhas para contrato particular. É um contrato de honorários, ele é título executivo e basta a assinatura do cliente, tá bom? Também, gente, é título executivo qualquer contrato que tenha garantia real ou fidejussória, né? Garantia real, hipoteca, penhor ou anticrese. A hipoteca é uma garantia real de um imóvel, onde o bem fica com o devedor e fica lá gravado no registro do bem a hipoteca. Penhor é uma garantia real de um bem móvel, onde o bem fica com o banco, né? O bem fica com o credor. E a anticrese é uma garantia de apropriação de frutos e rendimentos, né? Mas também qualquer contrato com garantia fidejussória, que é a garantia pessoal, né? Eu trago uma pessoa que tem muita renda, que tem muito patrimônio, para garantir esse contrato. Esse inciso praticamente é uma letra morta, porque normalmente os contratos de hipoteca, penhor, anticrese, ou garantidos por uma calção, né? Eles estão assinados por duas testemunhas ou até eles são feitos por escritura pública. Mas só para reafirmar isso, o código coloca também. Gente, é título executivo extrajudicial e aqui sim uma coisa que a gente precisa debater: o seguro de vida. Então a pessoa morreu e o banco tinha que pagar lá 500 mil reais para os dependentes. Não pagou, eu vou entrar com execução. Só cuidado: seguro de acidentes pessoais não é título executivo extrajudicial, mesmo que assinado por testemunhas. Seguro de veículo não é título executivo extrajudicial. Por isso, gente, você quer cobrar o seguro do veículo, você tem que ajuizar uma ação de cobrança de seguro. Você quer cobrar o seguro de acidentes pessoais, de invalidez, dano corporal, físico, você tem que entrar com uma ação de cobrança de seguro. Porque o único seguro que tem título, que é título executivo é o seguro de vida. E por que o legislador excluiu esses outros seguros? Porque eles têm uma complexidade de discussão que não é compatível com a execução. Né? A seguradora vai dizer lá que você não informou o sinistro do veículo, ela vai dizer que no caso da invalidez você não está inválido, vai ter que ter prova pericial. Isso tudo não é compatível com o procedimento executivo. Tá? Então, seguro de acidentes pessoais, seguro de veículo tem que ser pela ação de cobrança pelo procedimento comum. Então, só o seguro de vida e não tem discussão, vai direto para a justiça. E por incrível que pareça, gente, as instituições financeiras são tão sacanas que o que tem de execução de seguro de vida, porque elas não querem pagar. Quer dizer, elas fazem toda aquela propaganda que vão pagar 1 milhão, 500 mil, a pessoa morre, elas inventam uma cláusula 51.8, a linha A, inciso 2, diz que neste caso que a pessoa morreu por uma doença pré-existente. Cara, vão inventar um monte de coisas. E nos embargos de execução elas alegam isso. É um negócio assim meio doido, né? Bom, seguro de vida, é seguro de vida, mano. Morri, tem que receber, acabou-se. Exceto o suicídio, tá? O STJ já pacificou o entendimento que em caso de suicídio, se foi 2 anos após a contratação, não precisa pagar o seguro de vida. E se foi 2 anos, se foi até 2 anos, né, da contratação, não precisa pagar. E se foi 2 anos depois da contratação, tem obrigação de pagar. Temos também, gente, o crédito do foro e laudêmio, que não precisa estudar porque não existe mais. Era decorrente do contrato de enfiteusa, então não precisa estudar isso aqui. E aí, finalmente, o contrato de locação, gente. Uma coisa importante do contrato de locação é o seguinte: é que é título executivo não só usar o aluguel, o crédito de aluguel, mas também os créditos em cargos acessórios. Porque, por exemplo, eu vou alugar um imóvel, eu digo que a pessoa tem que pagar o condomínio, a luz, a água e o aluguel. Então, esses acessórios, IPTU, também podem ser executados, não só o valor da locação. E aí não precisa de testemunhas, como vocês estão vendo, não há necessidade de testemunhas. Uma parte significante da doutrina e da jurisprudência entende que o contrato de honorário, o contrato de locação, não precisa ser escrito. Não precisa ser um contrato escrito. Ele precisa ter documentos. Então, o que você pode fazer? Tem contrato de locação verbal, geralmente entre parentes. E aí, o que a jurisprudência e a doutrina admite? Que você junte lá que aquele aluguel vem sendo pago ao longo de vários meses, trocas de conversa de WhatsApp, e que já é suficiente, porque olha o que diz o CPC.
o crédito documentalmente comprovado. Então, que não precisa ser aquele contrato de locação formalizado. Você pode ter outros documentos que comprovem a relação locatícia, como, sei lá, uma declaração do síndico, a própria transferência, as próprias transferências que vinham sendo anteriormente, né? A certidão de dívida ativa, né, que são os créditos devidos ao município, ao Estado, à União, que são inscritos nessa dívida ativa, eles vão para a Procuradoria do município do Estado da União para iniciar a execução fiscal. Só cuidado que certidão de dívida ativa não é só dívida tributária. Tá? Se você deixa de pagar uma custa judicial, o juiz vai mandar o seu nome para a dívida ativa por uma dívida de custa judicial. Se você deixa de pagar uma multa do PROCON ou uma multa do IBAMA, seu nome vai ser inscrito em dívida ativa e vai iniciar a execução. Então não é só questão envolvendo tributos, tá? Que pode ser objeto de ser incluído nessa dívida ativa. E temos também o crédito de condomínio. Quem advoga que antes de 2015 sabe que para cobrar dívida de condomínio tinha que entrar com ação de cobrança, que era um absurdo, né? Ação de cobrança. Pô, o cara tá devendo, a única coisa que ele pode alegar é que ele pagou, pô. Então, hoje em dia é execução, e é muito legal isso, porque no caso aqui, para mim, que eu sou advogado de condomínio, né? E eu entro com essas execuções, ficou muito fácil agora. Paga em 3 dias sob pena de penhora. Acabou-se. Ou você prova lá que pagou. Só que tem um detalhe, gente. Qual é o segredo aqui? São 3 documentos que obrigatoriamente tem que estar na inicial executiva, na petição inicial executiva. A Assembleia Geral, né? No caso, desculpa, a convenção do condomínio, a ata da Assembleia que aprovou aquele valor e uma planilha de débito atualizada assinada pelo síndico. Tá? Isso não está expresso aqui, digamos, no inciso 10, mas é o que a doutrina e a jurisprudência admite. E outra coisa, não é só o valor das despesas ordinárias, né? Que é o condomínio, mas também as taxas, a taxa extra para pagar o 13º, para reparar um dano lá no elevador, na piscina, também essa taxa extra pode ser executada. E a certidão de cartório, né, dos serviços que o cartório prestou. Porque vocês sabem que os cartórios, pessoa natural, de divórcio, cartório de imóveis, cartório de títulos e documentos, cartório de protesto, quando eles cobram o valor do serviço, eles cobram amparados nas resoluções do tribunal, né, de justiça local, que ele acaba estipulando o valor. Então ele não cobra da cabeça dele, né? Ele cobra com base nessa tabela. E aí, gente, se ele não receber o pagamento pelos serviços que ele está fazendo, por exemplo, sei lá, ele está averbando uma hipoteca, ele está averbando uma compra e venda, e você não pagar, basta ele pedir uma certidão dizendo que ele fez o serviço XXX para a pessoa tal, e ele entra com a execução. Qualquer cartório. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pelo nosso bate-papo, pela descontração também, pela participação de vocês. Desejo um excelente sábado, um excelente final de semana. E a gente se encontra após essa pandemia aí nos corredores de fórum, no Cesupa. Tá bom? Foi um grande prazer conhecê-los, trocar essas experiências, tá? Valeu, pessoal. Eu vou passar para o Matheus. Excelente final de semana, Matheus. Vou passar para o Matheus o material e ele repassa aos demais. Obrigado, gente. Excelente final de semana. Grande abraço.